O Dodecaneso é um grupo com mais de 160 ilhas entre o sudeste do Mar Egeu e o Mar Mediterrâneo Oriental, que não chegam a totalizar 2.700 km². O arquipélago foi um dos pontos estratégicos mais cobiçados para ambos os lados, onde a ilha Leros, que faz parte do arquipélago grego, foi o ponto com a maior quantidade de conflitos da região na Segunda Guerra. Após a rendição da Itália em setembro de 1943, os britânicos enviaram reforços para apoiar as tropas italianas estacionadas na Grécia, mas os incessantes ataques alemães que se seguiram provaram ser demais para as forças aliadas. A Batalha de Leros acabaria se tornando o evento central da campanha do Dodecaneso, e foi ali o local da última grande batalha em que os nazistas venceram os aliados durante a Segunda Guerra Mundial. Bem-vindo ao Almanac Militar, a sua revista histórica semanal aqui no YouTube. Antes de começarmos, inscreva-se em nosso canal. Não perca nenhum lançamento todos os sábados às 19 horas, sempre com uma história nova para você. Ative também o sininho das notificações, isso porque o YouTube às vezes esquece de entregar o nosso vídeo para você, querido inscrito. Assim você vai ficar recebendo todas as informações a cada lançamento que nós fizermos. E também não deixe de considerar nos apoiar, tornar-se um membro aqui no YouTube ou nos apoiar no financiamento coletivo do Apoia-se. É uma maneira de retribuir o nosso trabalho para você, mas acima de tudo, também de participar da escolha das próximas pautas nos vídeos de sábado. O arquipélago do Dodecaneso é um grupo de 15 grandes ilhas gregas e 150 ilhas menores localizadas no sudeste do Mar Egeu e no Mediterrâneo. 26 delas são habitadas e ficaram sob o domínio do governo italiano depois que a Guerra Ítalo-Turca estourou em 1911. Por 3 décadas, essas ilhas se tornaram um objetivo estratégico cobiçado para as ambições coloniais do Mediterrâneo Oriental. Quando a Itália se juntou às potências do eixo na Segunda Guerra Mundial, muitas das ilhas do Dodecaneso tornaram-se uma área de passagem naval essencial para a invasão de Creta em 1941. A maior das ilhas, Rhodes, tornou-se uma base tática militar e aérea, enquanto a ilha de Leros foi transformada numa base aérea fortificada devido às suas águas profundas no porto de Laki. Benito Mussolini certa vez se referiu a Leros como o corredor do Mediterrâneo. Ele estava convencido do potencial da ilha no caminho para a dominação italiana do Mar Egeu. Durante a Conferência da Casablanca, em janeiro de 1943, o comandante aliado Winston Churchill propôs capturar Creta e o arquipélago de Dodecaneso. O objetivo era privar os nazistas de suas principais bases avançadas no Mediterrâneo e pressionar a neutra Turquia a se juntar ao conflito. Ele também acreditava que partir de Dodecaneso seria uma estratégia sólida para enganar, distrair e atacar as tropas alemãs estacionadas na Península Balcânica. Os americanos, contudo, estavam céticos e se recusaram a apoiar o plano de Churchill, pois estavam convencidos que a operação só beneficiaria a Grã-Bretanha. Ainda assim, naquele mesmo mês, Churchill recebeu autorização para preparar a invasão. A campanha de Dodecaneso e a Operação Accolade exigiam um ataque anfíbio direto às ilhas de Rhodes e de Cárpatos. O objetivo de lançar uma ofensiva em Creta acabou sendo abandonada porque a área foi altamente fortificada e apoiada por uma forte guarnição alemã, mas as complicações logo se seguiram. A questão principal tornou-se a dificuldade de combater as tropas da Luftwaffe em Rhodes e Cárpatos, sem cobertura aérea.
Além disso, a rendição da Itália estava se tornando mais provável com o passar dos meses, e em agosto a Grã-Bretanha começou a se preparar para uma potencial operação conjunta entre os italianos e as forças aliadas, em uma escala menor do que a Operação Accolade. Ainda assim, Churchill reuniu uma força para lutar em Dodecaneso e, quando o exército alemão descobriu, decidiram antecipar o inimigo enviando tropas para as ilhas. A Itália finalmente se rendeu com o armistício de Cassibile, em 3 de setembro de 1943. A essa altura, os aliados estavam prontos para lutar pelo arquipélago do Dodecaneso. E os nazistas também. Tomando as ilhas assim que o armistício foi assinado, as forças alemãs foram levadas às pressas para muitas das principais cidades gregas nas ilhas de Kos e Rhodes, para assumir então o controle dos aliados. De 9 a 11 de setembro, os nazistas neutralizaram a guarnição estacionada na ilha de Rhodes e assumiu seus 3 aeródromos. Isso provou ser um golpe duro para os aliados. Apesar do revés, o alto comando britânico deu ordens para avançar com a ocupação de outras ilhas importantes, como Kos, Samos e particularmente Leros, onde estavam as mais importantes bases aéreas. No entanto, os nazistas estavam cientes da importância do aeródromo de Kos e bombardearam a ilha em 18 de setembro. Os britânicos se retiraram e se renderam no dia seguinte. Sem cobertura aérea crucial, a última chance de vitória dos aliados agora dependia de Leros. Após o armistício, a maioria das guarnições italianas estacionadas em Dodecaneso queriam lutar ao lado dos aliados. Cerca de 3.000 soldados britânicos, liderados pelo brigadeiro Robert Tinley, se juntaram aos 8.000 soldados italianos liderados por Luigi Marsherpa, em Leros. As defesas da ilha incluíam 13 baterias costeiras, 12 baterias antiaéreas e várias metralhadoras. Os navios italianos e gregos estacionados em Leros incluíam o destroyer italiano Euro, da classe Turbine, torpedeiros MAS e vários outros navios auxiliares. O apoio aéreo, contudo, não foi significativo, com 144 caças e 116 bombardeiros designados para proteger a área. Enquanto isso, os alemães lançaram a Operação Leopard, comandada pelo general Friedrich Wilhelm Miller. Eles liderariam com uma unidade composta por uma companhia de comando anfíbio e dezenas de paraquedistas, totalizando 2.800 soldados. Eles também tinham 2 grupos com bombardeiros de mergulho Junkers Ju-87 para apoio aéreo aproximado e vários bombardeiros médios Ju-88 que partiriam de suas bases e lançariam ataques aéreos separadamente. No dia 12 de novembro, às 4h45 da madrugada, os alemães aproveitaram o mar calmo e se aproximaram da parte norte de Leros. Essa tática pegou os aliados de surpresa e os alemães ganharam o controle de várias pequenas áreas ao redor da ilha. 10 horas depois, centenas de paraquedistas alemães sobrevoaram Leros, pegando os aliados de surpresa novamente. Eles acreditavam anteriormente que o arquipélago não era um local adequado para este tipo de ação. O cenário aliado ficou ainda mais complicado quando os alemães cortaram a comunicação dos sistemas na área. Os rádios pararam de funcionar, o que acrescentou muita confusão e falta de comunicação entre os ingleses e os italianos. Os aliados precisavam fazer algo drástico se quisessem defender com sucesso a ilha. Realizaram uma série de ataques coordenados nos territórios alemães recentemente ocupados, especialmente na ilha Arcoy. A manobra parecia estar funcionando, mas então algo deu terrivelmente errado. O tenente-coronel Maurice French, um membro crucial das forças aliadas em Leros, foi capturado pelos alemães. Os esquadrões aliados enfraquecidos continuaram a se aproximar da ilha Arcoy, ocupada pelos alemães, mas não conseguiram penetrar na área. Em 14 de novembro, os aliados perderam toda a esperança. Porém, de repente, um batalhão de infantaria de reforço entrou
por Porto Lago, atual Laque, uma baía de águas profundas em Leros. Os britânicos atacaram de todas as frentes possíveis com seus destroyers, aeronaves e canhões. Eles então tentaram entrar pelo sul para conectar os dois lados da ilha, mas suas forças não pareciam ser suficientes contra as implacáveis tropas alemãs. No dia seguinte, os aliados se moveram para tomar o Monte Meraviglia e conectar a ilha. As tropas lutaram bravamente por horas até que outro infortúnio interrompeu os seus planos. O comandante Robert Tilney era o homem que dava as ordens durante a batalha, mas as forças nazistas cercaram seu posto. Os alemães continuaram seu domínio sobre toda a área e lançaram várias ofensivas em diferentes setores insulares. As ilhas do Dodecaneso estavam agora em suas mãos. Às 17h30 do dia 16 de novembro, a brigada de Tilney acenou com a bandeira branca para os alemães que se aproximavam de seu posto. Macherpa e seus homens resistiram por algumas horas, mas Tilney insistiu que ele também se rendesse. Por volta das 22 horas, o oficial italiano foi capturado e interrogado, e foi forçado a ordenar que suas restantes forças também se rendessem. Em 21 de novembro, Macherpa foi transferido para a Grécia continental e depois para vários campos de prisioneiros em toda a Europa. 6 meses depois, ele foi julgado junto com o almirante Inigo Campioni no tribunal sob acusação de traição por ter resistido à invasão alemã no Dodecaneso. Ao regressar à prisão durante uma pausa no julgamento, o seu veículo foi apanhado no meio de um alarme aéreo. Um jovem oficial da escolta alemã disse-lhes então para fugirem, mas eles se recusaram. Ambos os homens acabaram sendo considerados culpados e foram condenados à morte em 24 de maio. As últimas palavras de Macherpa foram: "Viva a Itália!". Após a derrota nas ilhas do Dodecaneso, o comandante-chefe do 9º Exército Britânico, o general Sir Henry Maitland Wilson, relatou ao primeiro-ministro que Leros havia caído depois de uma luta muito intensa contra um ataque aéreo avassalador. Disse também que a batalha oscilou entre o sucesso e o fracasso, e pouco era necessário para virar a balança a favor dos aliados e trazer um triunfo em Leros. A falta de apoio aéreo e a má comunicação entre os italianos e os britânicos custaram a vida de mais de 800 aliados no arquipélago do Dodecaneso, as ilhas que os alemães mantiveram até o final da guerra. A Batalha de Leros foi a última grande vitória da Alemanha sobre o exército britânico durante a Segunda Guerra Mundial. Toda a campanha foi referida por muitos como um desastre inútil semelhante a Galípoli, e Churchill saiu como culpado. Luigi Macherpa e Inigo Campioni receberam póstumamente a Medalha de Ouro de Valor Militar da Itália, a mais alta condecoração italiana por sua notável bravura durante a guerra. E não se esqueça que na descrição deste vídeo nós deixamos os links de alguns livros que serviram de base para a produção deste vídeo. E se você quiser comprá-los, deixamos neste link o link de acesso à Amazon com desconto para você. Fica aqui o nosso muito obrigado, um grande abraço e até o próximo vídeo.